Olá, meus queridos irmãos. Eu sou Cido Martins. Estou dando continuidade em nossos aprendizados através dos raciocínios de acordo com as Escrituras. Desta vez nós vamos falar o que a Bíblia diz a respeito da Umbanda, para nós entendermos melhor, deixando bem claro que não somos contra crenças, não é verdade? Cada pessoa é livre, tem o seu livre-arbítrio, só tentamos responder algumas perguntas de acordo com a Bíblia, que é a verdadeira palavra de Deus. Não é verdade? Sendo assim, então, nós vamos passar, através dos estudos, né, que conseguimos através da palavra de Deus, através do raciocínio, de estudos teológicos, nossos amados irmãos em Cristo, teólogos, cursaram faculdades para entender melhor e assim passar para nós, como eu também estou ansioso em aprender mais sobre a palavra de Deus, e aquilo que eu aprendo com certeza de todo o meu coração eu quero passar a vocês. Ok? O que é a Umbanda? Um pouco de história. A Umbanda, ela é uma religião brasileira que mistura elementos de várias outras religiões. A religião foi fundada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes. Embora incorpore alguns elementos do catolicismo, a Umbanda infelizmente não seguem a Bíblia. Umbanda significa... Qual é o significado dessa palavra Umbanda? Vamos lá? É a arte de curar, ou seja, curandeiro. Seu propósito é ajudar as pessoas através do contato com espíritos. A Umbanda surgiu como uma mistura do espiritismo com religiões africanas e do povo indígenas no Brasil. Também incorporou alguns elementos do catolicismo, associando alguns santos a deuses africanos. Existem muitos ramos diferentes de Umbanda, mas todos partilham alguns elementos. Por exemplo, contato com os espíritos. A Umbanda ensina que existem várias hierarquias de espírito que atuam no mundo. Os espíritos mais evoluídos são praticamente deuses, mas os espíritos menos evoluídos causam muitos problemas. É crença da Umbanda podemos contatar esses espíritos e que os espíritos mais evoluídos podem ajudar as pessoas curando-a e aconselhando.
A Umbanda dá grande importância aos espíritos que supostamente são de escravos africanos mortos. Os médiuns se deixam ser possuídos pelos espíritos para que esses possam transmitir sua mensagem. Os rituais da Umbanda giram todos em volta do contato com o espírito. A crença num Deus único, mas oculto a espírito, a muitos espíritos. De acordo com a Umbanda, existe um único Deus que está acima de todos. Mas as práticas da Umbanda focam principalmente no culto aos espíritos. Os praticantes de Umbanda recorrem a esses espíritos e não ao único Deus quando precisam de ajuda. Também tem a crença na reencarnação. De acordo com a Umbanda, o espírito é imortal e pode voltar várias vezes à Terra em corpos diferentes durante sua evolução. Os espíritos contatados pelos médiuns também podem ter tido várias reencarnações. Agora vamos falar um pouco da Umbanda e a Bíblia, a nossa palavra de Deus. A Bíblia diz claramente que é pecado tentar estabelecer contato com espíritos. Práticas espíritas são condenadas na Bíblia. Podemos ver em Deuteronômio, no capítulo 18, versos 10 e 12, embora aceite a existência de um Deus único, a Umbanda não é compatível com a Bíblia. A Bíblia ensina que só morremos uma vez, depois enfrentamos o juízo. Vemos em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27 e 28. Não existe reencarnação e os mortos não entram em contato conosco. A Umbanda promove a ajuda a outras pessoas, que é uma coisa boa, mas o meio é errado. Os espíritos bons que dão ajuda e curam, na verdade, são demônios enganadores. Podemos ver em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1. O resultado na hora pode ser bom, mas as consequências a longo prazo na sua vida podem ser muito piores, porque abre lugar para a influência maligna. O que a Bíblia diz sobre falar com os mortos? A Bíblia diz que falar com os mortos é pecado. Os mortos estão mortos. Não pode falar conosco nem nos ajudar. Quando precisamos de ajuda ou orientação, devemos falar com Deus e não com os mortos. Por que nós não devemos falar com os mortos? Os mortos estão separados do mundo dos vivos. Não tem mais contato. Os mortos não podem nos ouvir e nem falar conosco. Os mortos não se tornam deuses. Não sabem tudo, nem têm a resposta para tudo.
Só Deus tem a resposta que precisamos. Consultar os mortos é um insulto a Deus, porque nós pomos nossa esperança na pessoa errada. Tentar comunicar com os mortos é perigoso, porque na verdade é chamar os demônios. O diabo é o pai da mentira. E é uma mentira acreditar que podemos falar com os mortos. Podemos ver em João, no capítulo 8, no versículo 44, muitas experiências genuínas de comunicação com os mortos são demônios fingindo ser as almas dos mortos. Mesmo médios falsos que inventam tudo, arriscam chamar demônios a sério, sem querer. Orar para os santos e para Maria também é errado, porque eles estão mortos. Mesmo estando no céu, eles não podem nos ajudar, nem interceder por nós. Somente Jesus intercede por nós, porque Ele está vivo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O melhor que nós fazemos é deixar os mortos em paz. Nós vemos bem o caso de Saul. Depois que Deus rejeitou como rei, Saul tentou falar com os mortos para obter orientação. Ele procurou uma médium e ele pediu para chamar o falecido profeta Samuel. Nós acompanhamos em 1 Samuel, no capítulo 28, do versículo 5 a 8. A Bíblia não diz se foi um demônio fingindo ser Samuel ou se Deus abriu uma exceção e deixou o verdadeiro Samuel falar com Saul. Esse detalhe não é importante. O mais importante foi o resultado da conversa. O espírito de Samuel condenou Saul por seus pecados e anunciou que ele iria morrer no dia seguinte. Saul acabou morrendo porque foi desobediente a Deus e consultou os mortos. 1 Crônicas, no capítulo 10, versículo 13 e 14, fala sobre esse assunto também. Agora, falar com um morto não o ajudou, antes confirmou a sua condenação. Entendemos bem, irmãos? Por Saul procurar conversar com mortos, com Samuel, vendo ele que Deus proibiu essa prática no meio dos judeus, era uma prática pagã, e o mesmo Saul, ele mandou banir do reino de Judá todas as cartomantes, feiticeiras, que viviam naquela época, e ficou só essa mulher, a qual ele mesmo mandou expulsar todos, e ele mesmo foi consultá-la, desobedecendo assim a voz de Deus. Então pensamos bem, irmãos, essas palavras, esse estudo foram feitos de acordo com o raciocínio, conforme as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Vamos pensar bem no assunto e que Deus abençoe a todos nós. Fique com Deus. Amém.